Boa noite, sejam bem-vindos à quarta edição do Telenotícia desta semana. Vamos às notas que marcam a atualidade no país e no mundo. Na cidade do Tete, o conflito homem-animal está a afetar a vida de jovens polidores de viaturas. 4 profissionais perderam a vida de ataques de crocodilos e os sobreviventes temem que a situação se agrave com a chegada do verão. O verão já se aproxima e o rio Zambeze tem sido apetecível para muitos. Para além de banhar, alguns jovens encontram este curso de água como fonte de renda, sobretudo jovens polidores de viaturas que tentam ganhar a vida de forma honesta. A atividade está a andar, pouco a pouco, mas já não está a agradar neste tempo, né? Devido ao crocodilo ver de repente. Mas nós aqui estamos a sofrer mesmo. Para além da atividade decorrer normalmente, a maior ameaça que os jovens batalhadores enfrentam são os ataques frequentes de crocodilos. Aliás, há relatos de desaparecimento de 4 pessoas nas águas do rio Zambeze, concretamente neste ponto, localizado no bairro Xingodze. Assim quando chegar 17 e tal para 18, tu me vira logo o crocodilo aqui. Enquanto nós em casa não temos nada, nem farinha, nem nada, estamos a sofrer nós. Desde 2011, quando eu entrei por aqui, até 2022, não havia esse destrapo de crocodilo, não crocodilo, mas 2024 aconteceu esse tipo de coisa para 2025. 2024 aconteceu, este ano aconteceu mais 3 vezes. Sim, foram embora. E assim, vocês se sentem ameaçados com essa atividade? Tendo em conta o vosso ganha-pão aqui. É assim mesmo, mas não há como, né? Em termos de nós desafiar também, estamos a desafiar pouco a pouco. Os jovens pedem uma solução às autoridades governamentais e não só, como forma de minimizar o conflito homem-animal. Sou mãe daqui, sou assistente, apoio todos os meninos daqui, esses jovens. Perdemos 4 jovens que foram comidos com crocodilos durante o trabalho e nós todos, mais um deles que tirou o sonho de estavam a pedir uma rede para ver se conseguimos ficar distante dos animais para que eles trabalhem com mais força, né? De referir que neste verão que se avizinha, a situação tem sido mais crítica devido à elevada presença de banhistas e frequente circulação de crocodilos nas margens do rio Zambeze. Celebrou-se na última terça-feira, 19 de agosto, o Dia Mundial da Fotografia. Uma oportunidade para homenagear essa arte que, mais do que capturar momentos, registra a essência de eventos marcantes. Profissionais da área de fotografia organizarem-se e poderem ter alguma lei que lhes defenda. Realmente há muito vazamento das imagens, né? Por exemplo, essas imagens dos androides. É muito fácil alguém fotografar aqui, estamos aqui, fotografa e lança, enquanto ainda estamos aqui a conversar. Então, vem a pergunta, cadê os direitos? Fotografia em Moçambique é muito difícil, porque primeiro as pessoas associam fotografia a festas, a momentos. Então, nós quando temos uma máquina hoje em dia, as pessoas ficam meio que receosas e não associam isso a uma profissão, não levam fotografia como uma profissão, mas como um hobby. Os fotógrafos são poetas e os poetas são as antenas da sociedade. Os fotógrafos, quando vão para as comunidades, captam os momentos belos, não belo somente da estética, mas o belo de tudo que se pode ver, a partir da pobreza, a riqueza, as comunidades carentes, não é? Os fotógrafos, os jornalistas têm a missão de capturar estes momentos, fazem o seu papel. O desafio para os fotógrafos profissionais é que qualquer um, acontece um acidente agora na estrada, qualquer um tira foto, né? Mas o fotojornalista, né, o fotógrafo profissional, ele sabe quais são os ângulos, qual é a luz e qual é a história que ele contar com apenas uma fotografia. O jornal
Se não está a fazer uma reportagem, publica apenas uma foto, mas para contar uma história que tem 10 ou 20 parágrafos, por exemplo. A ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social, Ivete Alane, dirigiu a abertura do workshop de estatísticas e monitoria sobre a equidade de gênero, que visa reforçar a coleta de dados e o desenho de políticas mais justas para mulheres e homens. Estes marcos recordam-nos que a igualdade do género não é apenas um compromisso formal. É uma condição indispensável para constituirmos uma sociedade inclusiva, livre da violência, discriminação, uniões prematuras e da pobreza. Caros participantes, esta oficina de trabalho faz parte do projeto de capacitação de estatísticas de género e sistemas de monitoria, através do qual Moçambique, juntamente com países como Burundi, Sudão do Sul e Zimbábue, procura fortalecer os seus sistemas estatísticos para monitorar compromissos de género e melhorar a qualidade de relatórios nacionais, regionais e internacionais. Ao investirmos e educarmos uma rapariga, ou educarmos uma mulher, nós estamos a educar uma nação como um todo. Então é importante investirmos na mulher, é importante investirmos na promoção da igualdade e equidade do género e é importante investirmos nas estatísticas de género. Porque sem dados fiáveis e desagregados, corremos o risco de tomar decisões que não respondem à realidade vivida pelas nossas populações. Finalmente, gostaria de sublinhar que este projeto não deve ser visto apenas como uma ação pontual, mas sim como uma parte de uma agenda nacional mais ampla de transformação. O Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social está empenhado em utilizar essas estatísticas como base para monitorar o impacto das políticas públicas e assegurar que ninguém seja deixado para trás. Bom, atualmente em termos de ministérios também continuamos muito bem. Nós continuamos a ter, em termos de representação máxima da Assembleia da República, a nossa Assembleia da República é representada por uma mulher. Nossa primeira-ministra é uma mulher e temos ministras em setores chaves como das finanças, do Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social e entre outras ministras. E em termos também de governadoras, 30% do território nacional são mulheres, mulheres fortes, com muita fibra, líderes, e nós temos visto o trabalho destas mulheres em termos de resgate, da inclusão e da luta pela paz e segurança no nosso país. Então, nestes âmbitos, permitam-me a ousadia de dizer que Moçambique está muito bem. Mas em termos de números? Em termos de números, nós estamos um bocadinho abaixo, temos de 48%, mas não está tão mal em termos de paridade em relação aos outros países. Este esforço está alinhado com os compromissos nacionais, regionais e internacionais, incluindo a Agenda 2063 da União Africana, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular o Objetivo de Desenvolvimento 5, sobre a igualdade do género, e o protocolo da SADC sobre gênero e desenvolvimento. É neste âmbito que a nossa Estratégia Nacional de Desenvolvimento AENDE 2025-2044, o Programa Quinquenal do Governo 2025-2044 e os sucessivos planos econômicos e sociais e o Orçamento do Estado, e em particular o 2025, define ações concretas em prol da mulher e introduz inovações que permitem captar informações relevantes e relativas ao género em todos os setores, o que poderá auxiliar a gestão eficiente dos assuntos do género em Moçambique. Moçambique é apontado como um dos países mais vulneráveis do mundo aos fenômenos climáticos extremos, numa altura em que o impacto destes continua a afetar comunidades, assim como a economia do país.
Num cenário em que o país enfrenta ciclones, cheias e secas que destroem infraestruturas, meios de subsistência e empurram milhares de moçambicanos para situações de risco, o Conselho dos Serviços de Representação do Estado na cidade de Maputo, em parceria com a Plataforma Nacional das Organizações da Sociedade Civil para Mudanças Climáticas, lançou a 9ª Conferência Nacional sobre Mudanças Climáticas. O encontro decorre sob o lema Transição Justa e Financiamento Climático e pretende mobilizar respostas mais coordenadas para enfrentar os desafios. O Conselho entende que a integração da transição climática no setor financeiro pode gerar impactos positivos, reduzindo danos ambientais e atenuando efeitos negativos como a perda de postos de trabalho. A inclusão nos processos humanitários é definida por pequenos gestos que demonstramos no nosso dia a dia, no nosso quintal, na nossa rua, no nosso quarteirão, no nosso bairro, no nosso distrito e na nossa cidade para a prevenção. Entendemos que a integração de uma lógica de transição justa nas operações do setor financeiro, como está sendo proposto, pode sim gerar resultados sociais e ambientais positivos, minimizando e abordando potenciais consequências negativas, como a perda de ativos irrecuperáveis, perda de postos de trabalho e uma economia local em declínio. Daí a importância da inclusão. Depois da intervenção do Conselho, foi a vez da Plataforma Nacional das Organizações da Sociedade Civil para Mudanças Climáticas. O seu representante, Zinércio Citói, oficial de advocacia e coordenação, lembrou que os impactos climáticos não são sentidos da mesma forma em todo o mundo, defendendo maior responsabilidade dos países desenvolvidos em apoiar os que ainda estão em vias de desenvolvimento, como Moçambique. Nós, quando olhamos primeiro naquilo que é o conceito de justiça climática, que entendemos que os impactos das mudanças climáticas não são sentidos de forma igual em todos os cantos do mundo. E, obviamente, Moçambique, por ser propenso a eventos extremos, sofre mais do que os outros, vão se chamar, porque nós não temos a mesma vulnerabilidade que Moçambique. E esses outros, em alguns momentos, são aqueles que mais poluem. Estamos a falar dos países mais desenvolvidos. Então, esses países têm a responsabilidade com os países menos desenvolvidos em ter que apoiar e financiar a questões como perdas de danos que vêm se verificando nos países menos desenvolvidos, sem recursos e capacidade para poderem sair e tornar-se resilientes dessa questão. O responsável acrescentou ainda que debates desta natureza não devem ser limitados a ambientalistas ou especialistas da área. Para Citói, é fundamental o envolvimento de outros setores como o governo, o empresariado e as academias para que as soluções ganhem maior consistência. Este tipo de debate tem de começar a deixar de ser só para ambientalistas ou somente para analistas de políticas e mudanças climáticas. Este debate sobre o clima, mudanças climáticas, principalmente em Moçambique, tem que estender-se a mais atores, desde as populações mais vulneráveis até a estes cientistas que nós temos, a maioria deles ligados a participarem neste evento e poderem trazer esta questão, esta informação para a discussão. Falta trazermos isto, termos mais esta abertura, principalmente das organizações da sociedade civil, deste espaço cívico, para discutirmos com atores como tomadores de decisão, para torná-los cada vez mais sensíveis a essas questões de mudanças climáticas e influenciarmos, falo dos atores do governo, o setor privado, academias, esse todo conjunto, mas principalmente dos atores do governo, porque muitas das decisões que se têm tomado sobre isso dependem muito das decisões políticas. Então, a nível político é que nós precisamos também fazer o nosso trabalho de influenciar e vermos as nossas demandas ou exigências plasmadas nos documentos. Já o IMD chama atenção para uma das principais fragilidades, o financiamento para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. Carvalho Kumba destacou como ganho a consolidação da plataforma através do aumento de membros, mas admitiu que persistem desafios significativos no acesso a fundos e na implementação de medidas eficazes. Olhar para uma das grandes fraquezas do processo, que tem a ver com o financiamento para a agenda do meio ambiente e, sobretudo, a olhar para a questão das mudanças climáticas nesta perspectiva de
sendo uma agenda global, até que ponto os países do Sul, no caso em que Moçambique, podem participar de forma a que possam transitar de um contexto de energias fósseis para uma energia mais sustentável. Um dos ganhos dessas conferências foi mesmo a consolidação da própria plataforma, em termos de número de membros que vão aderindo e também no reforço da própria capacidade de intervenção da própria plataforma. Nós não temos uma lei sobre mudanças climáticas. Temos temos políticas, estratégias, mas não temos uma lei específica aqui sobre essa agenda. E depois, ao nível institucional, encontramos em diferentes instituições unidades específicas que tratam dessas matérias. Então, essa coordenação institucional precisa ser reforçada. Mas também há um outro problema que tem a ver com a fraqueza que a nossa Assembleia da República mostra para discutir sobre essas agendas. Então, achamos que é preciso reforço. Com Moçambique cada vez mais exposto a fenómenos climáticos extremos, a 9ª Conferência Nacional surge como um espaço de reflexão e compromisso, entre apelos à responsabilidade internacional e à mobilização interna de diferentes setores. A mensagem que ecoa é clara: enfrentar as mudanças climáticas exige união, financiamento e ação imediata. A Seleção Nacional definiu a lista de 25 jogadores que vão disputar a qualificação para o Mundial da FIFA 2026. E entre as novidades destaca-se a ausência do experiente Domingues. Feliciano John, da Associação de Black Bulls, Alfonso Amad, de Dunfermline, da Escócia, Ricardo Guimarães, do Zira, Azerbaijão, Manuel Kambala Loquen, da África do Sul, Keynes Abdallah, do Desportivo de Chaves, Portugal, Pedro Santos Pepe, do Caldas, Portugal, os avançados João Bonde, Ferroviário da Beira, Jenny Catão, Sporting Clube Portugal, Clésio Palmeirim, Baúd, Associação Black Bulls. Os Mambas apresentam um grupo equilibrado que combina experiência internacional com jovens talentos, tendo como objetivo reforçar a competitividade da equipa. As autoridades desportivas sublinham que esta convocatória reflete a ambição do país em garantir a presença no Mundial, contando com o apoio incondicional dos adeptos. De acordo com o conde dos Mambas, o jogador Domingues não se pronunciou quanto à sua ausência, nem demonstrou vontade em clarificar se pretende ou não continuar a representar a seleção. O técnico reforçou, contudo, que o grupo chamado está totalmente focado e motivado para a missão, salientando a importância da união e do espírito de sacrifício. Houve um episódio passado onde o Domingues não facultou o passaporte para podermos viajar depois para um outro desafio e infelizmente até o dia de hoje o Domingues não manifestou vontade nenhuma, pelo menos para mim, não telefonou para nenhum dos meus colaboradores, não telefonou, pelo que eu saiba, para a estrutura da Federação, não falou com o núcleo dos capitães relativamente à sua ausência e como tal, existe uma incógnita se ele quer continuar na seleção ou não. Então, parte do princípio que esta falta de respeito como um capitão da equipa, como um líder, não contribui muito para aquilo que é o bem-estar de uma família, numa equipa. Com muita pena minha, não gostaria de ser eu ligado
mas nós temos um princípio que nós temos de ser coerentes, temos para além das nossas responsabilidades, para além do jogador que é, nós temos que primeiro ver o homem e como tal, ninguém está acima da instituição, ninguém é maior que esta instituição, a Federação Moçambicana de Futebol, e como tal, não vejo nenhuma hipótese de ele poder regressar a este núcleo da Seleção Nacional. Por sua vez, Paito, vice-presidente da Federação Moçambicana de Futebol, afirmou que a Seleção Nacional parte para Uganda no dia 2 de setembro. Os jogadores que atuam no estrangeiro viajarão diretamente a partir dos respectivos clubes para se juntarem à equipa. A direção acredita que todas as condições estão reunidas para que esta missão seja executada com sucesso. E no que diz respeito à logística, a Seleção Nacional vai se concentrar a partir do dia 1 para os jogadores locais e nós no dia 2 partiremos para Uganda. E os jogadores que militam fora vão partir dos seus respectivos clubes diretamente para Uganda. Ou seja, o estágio nós só poderemos contar, nesse caso, com todos os jogadores em Uganda, onde iremos iniciar a nossa preparação. No que diz à logística, estamos em coordenação com o Fundo de Promoção Desportiva e o Governo. É verdade, estamos a enfrentar algumas dificuldades, mas acreditamos que o Governo brevemente poderá se pronunciar. Nós já mandamos aquilo que é a nossa proposta, estamos pendentes disso, mas acreditamos que nas próximas horas tudo possa se resolver para que nós possamos criar todas as condições possíveis para que a Seleção Nacional, quando chegar aqui, possa apenas se concentrar no jogo. E depois nós vamos chegar na madrugada do dia 3 em Uganda, onde vamos provavelmente com o segundo, que é aquilo que vai ser a preparação ao programa do MIS. Poderemos treinar no dia 3, dia 4 e no dia 5, às 19 horas, nós vamos fazer o nosso jogo. E depois disso, logo de seguida, a Seleção Nacional vai regressar. Felizmente, desta vez vamos conseguir jogar perante o nosso povo. É verdade, com algumas limitações, porque infelizmente a CAF só autorizou 15 mil espectadores no Estádio Nacional de Zimpeto, mas estamos confiantes que nos próximos jogos possamos ter o estádio completamente cheio, porque eu acho que a Seleção Nacional, quando joga, todo mundo gosta de apoiar a Seleção Nacional, mas passado já há muito tempo que nós não jogamos em casa, e desta vez contra a Botswana, no dia 8, a Seleção Nacional vai poder jogar no Estádio Nacional de Zimpeto. Do sul ao norte do país, onde o empresário Shaquille Ahmadi oficializou a sua candidatura à presidência do Conselho Empresarial da província de Nampula, nas eleições agendadas para 10 de setembro. Shaquille Ahmed, candidato da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nampula, é até então o primeiro concorrente à liderança da organização. O processo eleitoral iniciou-se a 11 de agosto e o prazo de entrega das candidaturas decorre até ao dia 21. Segundo o presidente da Comissão Eleitoral, Mário Albino, ainda há tempo suficiente para que outros membros apresentem as suas propostas. Não, esta é a primeira candidatura que nós estamos a receber. O processo começou no dia 11, vai até dia 21 para a entrega de candidatura deste mês. E as eleições vão acontecer no dia 10 de setembro. Acredito eu que há espaço para os outros candidatos apresentar a sua candidatura. Já Hilário Mendonça, representando o candidato Shaquille Ahmed, mostrou satisfeito com o processo. Como mandatário, sempre satisfeito. Portanto, foram seguidos os requisitos, também fomos recebidos, já demos entrada às 3 pastas recomendadas pelo o regulamento eleitoral e a tempo e hora. Como acabamos de ouvir, fomos os primeiros
a dirigir essa carta de agendamento e fizemos porque queríamos, na verdade, estar dentro do período do regulamentar. Até o momento, ainda não há indicações de existência de um outro que queira assumir o trono. Amos Manuel Cortes Mulher, Nampula. Do norte ao centro do país, no âmbito do 83º aniversário da cidade de Quilimane, munícipes defendem que é preciso mais ação e menos promessas políticas para melhorar a infraestrutura e a beleza urbana. Em entrevista à nossa reportagem, os munícipes afirmam que a idilidade deve ainda continuar a trabalhar de forma a garantir que os munícipes possam ter cada vez mais acesso ao centro da cidade de Quilimane, através da melhoria das infraestruturas rodoviárias e locais de lazeres e acesso à globalização através dos pontos com acesso à internet livre. Já está ultrapassado este problema de termos a cidade alagada durante o período das chuvas. Eu fui um estudante da UP, mas acabei molhando meus livros porque era preciso atravessar uma ponteca de coqueiros. De um lado para o outro, acabei caindo naquela drenagem, aliás, naquela vala. Os meus cadernos molharam e que hoje não acontece. Todas as drenagens ou valas já estão com pontecas, aquedutos. Já Quilimane é muito diferente do Quilimane de ontem. Este é o grande ganho que o município já teve e não só. Até esta data que nós estamos a completar hoje, 83 anos, não faz sentido que Quilimane esteja nesse patamar. Temos muitos buracos. Repito mais uma vez, tanto lixo. Então, não é esta cidade que nós desejamos. Nós esperamos que a cidade de Quilimane faça um desenvolvimento. A idilidade faça um trabalho no sentido de pôr a nossa cidade a brilhar, como foi nos anos 2018, mais para cá, 2011 para 2018. A cidade de Quilimane era... Os 83 anos da cidade de Quilimane é a entrega dos autocarros vão garantir aquilo que é a mobilidade por parte dos munícipes para diversos pontos da cidade de Quilimane. O edil de Quilimane, Manuel de Araújo, enalteceu o esforço do governo, mas também afirma que os meios devem ser usados com zelo e dedicação de forma a garantir a mobilidade por parte dos munícipes desta autarquia. O transporte é um desafio, que ainda hoje vamos resolver esse desafio do transporte, porque vamos inaugurar hoje 5 autocarros que poderão então melhorar a mobilidade na nossa urba. Bom, as rotas vão ser divulgadas, vamos continuar com as rotas Quilimane-Liquar, Quilimane e à medida que formos crescendo, quem sabe podermos abranger outras áreas. As festividades do Dia da Cidade de Quilimane tiveram seu início com a deposição de coroa de flores no monumento, erguido em homenagem aos heróis nacionais, com a presença de várias individualidades. Ainda na zona centro do país, onde a Academia de Hollywood da província de Tete conquistou o segundo e terceiro lugares em futsal nas categorias sub-10 e sub-14, num torneio realizado na cidade da Beira. A Academia de Futsal Hollywood Futebol Clube da cidade de Tete esteve a participar na cidade da Beira, província de Sofala, num torneio bilateral nos jogos de futebol de salão, e o primeiro lugar foi para a equipa anfitriã do Chivef, e a cidade de Tete conquistou as medalhas de prata e bronze nos escalões de sub-10 e sub-14. E os meninos dizem ter adquirido uma enorme experiência e regressam a Tete com muito orgulho. Garantimos o segundo lugar, não foi fácil por garantir este troféu aqui. Garantimos o respeito de cada pessoa. Mas, quero agradecer também aos encarregados que deixaram nós viajar para nós jogar e ganhar o troféu. Por nós não ter ficado em primeiro, mas estamos gratos por ter ficado em segundo. Me sinto bem por jogar e ganhar essa medalha. O treinador principal da Academia Futsal Hollywood Futebol Clube fala da necessidade de se formar os futuros craques da modalidade na província de Tete e não só.
Muito boa, envolvendo jogos, experiência de lá dentro do campo, mas foi muito bom estar lá. Tentar ver se pode existir alguma coisa. Talvez a gente também pode pedir uma ajuda, não é? Aquilo que já vinha falando, troca de experiência. Isso foi mais por isso, por troca de experiência. Os pais encarregados de educação dizem estar orgulhosos de deixarem seus filhos em seguirem com os seus sonhos. Espero que os outros encarregados investam mais nos meninos, aqueles que não sabiam que quão isso era tão orgulhoso, ter uma time dessas que traz um troféu, sair de uma cidade para outra, para trazer um troféu. É uma maneira também de desocupar e sair de algumas coisas, né? Talvez mais. Mas foi muito bom e estou orgulhosa do meu filho. Ele mostrou-me que é um craque e tal. Vamos para frente. Como forma de abrilhantar os petizes, a Associação Amigos de Chapo Entente decidiu receber a academia com um lanche e compromete-se a dar seu apoio multiforme a mais atletas. É de pequeno que se torce o pepino, então nós trouxemos nossas palavras de encorajamento, nosso calor, trouxemos igualmente aqui imagens, exemplos, falamos de figuras ou personalidades como Lourdes Mutola, que é para eles também se inspirarem. São meninos que merecem todo o nosso apoio no que concerne equipamentos, moralmente, para que eles continuem a treinar mais, jogar mais. A Academia Hollywood Futebol Clube em Tete promete mais medalhas nas próximas competições. Chegamos ao fim da 4ª edição desta semana. Foi um enorme prazer trabalhar para si. Gratos pela atenção dispensada. Boa noite. Fique bem.